Como um simples produto agrícola transformou o Brasil em uma das regiões mais importantes do Império Português, e como a produção de açúcar ajudou a construir a riqueza, o poder e até as desigualdades que marcariam a história do país por séculos. É isso que vamos entender hoje. No início da colonização portuguesa, poucos produtos tiveram tanta importância quanto o açúcar. Mais do que uma simples atividade agrícola, a produção açucareira ajudou a transformar o Brasil em uma das peças mais importantes do Império Português. Entre os séculos XVI e XVII, o açúcar tornou-se o principal eixo da economia colonial. Sua valorização na Europa fez com que a cana-de-açúcar se espalhasse principalmente pelo litoral nordestino. Ao mesmo tempo, a colônia brasileira passou a fazer parte de uma grande rede comercial que ligava América, Europa e África. Mas esse sistema não surgiu do nada. Portugal já possuía experiência com a produção de açúcar em outras regiões do Atlântico. Nas Ilhas da Madeira e em Cabo Verde, os portugueses haviam desenvolvido técnicas agrícolas, formas de administração e modelos de funcionamento dos engenhos. Quando esse conhecimento foi transferido para o Brasil, encontrou condições extremamente favoráveis. O clima tropical, a fertilidade dos solos e a localização estratégica da colônia permitiram ampliar a produção em uma escala muito maior do que aquela experimentada anteriormente nas Ilhas Atlânticas. Além disso, a crescente demanda europeia por açúcar aumentava os lucros e estimulava novos investimentos. Aos poucos, o produto deixava de ser apenas um artigo de luxo, consumido por grupos privilegiados, e passava a ocupar espaço cada vez maior no comércio europeu. Mas implantar esse sistema exigia investimentos elevados. Era necessário selecionar terras, abrir lavouras, construir engenhos e organizar toda a estrutura necessária para manter a produção funcionando continuamente. Nada disso acontecia de forma improvisada. A produção açucareira exigia planejamento, mão de obra abundante e uma complexa organização econômica. A coroa portuguesa e os proprietários interessados no negócio do açúcar buscavam reproduzir na América um modelo econômico que já havia apresentado resultados positivos em outros territórios. E foi assim que surgiu uma das estruturas mais importantes da história colonial brasileira, o engenho. Mais do que uma fábrica de açúcar, o engenho era o centro da economia colonial. Ali estavam reunidas as plantações de cana, as estruturas de moagem, os armazéns e as moradias dos diferentes grupos envolvidos na produção. Mas o engenho era muito mais do que uma unidade econômica. Ele também era um centro de poder. O senhor de engenho ocupava a posição de grande prestígio na sociedade colonial. Além da riqueza, concentrava influência política, autoridade local e relações diretas com a administração portuguesa. Em muitas regiões, os grandes proprietários exerciam enorme influência sobre a vida econômica e social. Por isso, muitos historiadores enxergam o engenho como um dos principais núcleos organizadores da sociedade colonial. Ao redor dele desenvolviam-se relações econômicas, práticas religiosas e formas de convivência que ajudavam a estruturar a vida nas áreas produtoras. Festas religiosas, acordos comerciais e decisões importantes da vida local frequentemente aconteciam em torno desses grandes complexos açucareiros. A riqueza gerada pelo açúcar permitiu o fortalecimento de uma poderosa elite rural, e essa elite desempenharia papel fundamental ao longo da história do Brasil. Ao mesmo tempo, o cotidiano do Brasil açucareiro era marcado por profundas desigualdades. Casa grande, senzala, trabalhadores livres e pequenos lavradores faziam parte de um mesmo espaço, mas ocupavam posições muito diferentes dentro da sociedade. No topo dessa estrutura estavam os senhores de engenho e suas famílias. Abaixo, encontravam-se trabalhadores livres, agregados e pequenos produtores. Esses grupos intermediários dependiam, em maior ou menor grau, da atividade açucareira e ajudavam a manter o funcionamento da economia colonial. Essa organização formava uma sociedade rigidamente hierarquizada. O engenho não concentrava apenas atividades econômicas. Ele também era um espaço de convivência social, de práticas religiosas e de decisões administrativas. Em torno dele girava boa parte da vida colonial, mas toda essa riqueza dependia de uma estrutura ainda maior. Uma estrutura que ligava Brasil, África e Europa
em uma vasta rede comercial que mudaria profundamente a história do Atlântico. No próximo vídeo, vamos entender como o tráfico atlântico de africanos escravizados, as formas de resistência e até mesmo a presença holandesa no Nordeste influenciaram o desenvolvimento do Brasil colonial. Se você gostou deste conteúdo, curta o vídeo e inscreva-se no canal História Além da Ideologia. Aqui, a história é contada com contexto, análise e sem simplificações. Obrigado por assistir. Até a próxima.